Crescendo na Graça e no Conhecimento da Palavra de Deus com a missionária Raquel Cardoso. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui com você nessa noite, junto com você, aprender da palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Eu tenho certeza que Ele já se faz presente aqui em nosso meio e irá manifestar o teu poder, a tua graça por intermédio da sua palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida, você que já está aqui comigo. Gostaria de pedir que você deixasse o seu like, que você compartilhasse essa live. Eu tenho certeza que existem mais pessoas, não só eu como você, desejosas de ouvir essa palavra e necessitada de ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos moderadores que já estão aí, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações mais uma vez por intermédio da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da tua presença, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no decorrer deste dia, pelo teu amor, pela tua graça, por tua bondade e misericórdia. Por aqui estarmos, Senhor, e podermos ministrar a tua palavra. Senhor, a palavra é do Senhor. E eu te peço que o Senhor confirme essa palavra em nossos corações, manifestando o teu poder, a tua glória, falando com cada um dos irmãos que nesse momento estão ouvindo a tua palavra. Ser conosco, Pai. Faz da minha boca a boca do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Se você tem a sua Bíblia e gostaria de acompanhar, abra a tua Bíblia e nós vamos ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Que diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Essa carta é a última carta que Paulo escreve. E por que não dizer o último conselho, os últimos conselhos que Paulo vai dar para Timóteo, um jovem pastor e também seu filho na fé, o seu filho amado Timóteo. Paulo vai dar os seus últimos conselhos e um deles é: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi ensinado, no evangelho em que você foste inteirado. Permaneça nesse evangelho, dele não se desvie, dele não abra mão. É um dos conselhos, um dos últimos conselhos que o apóstolo Paulo vai dar para Timóteo. Essa carta é uma carta emocionante, porque eu acho essa epístola de Paulo uma das epístolas mais emocionantes e também mais pessoal, que é os últimos conselhos que ele vai dar para Timóteo. As condições que Paulo escreveu sua última carta e dá os seus últimos conselhos para Timóteo são condições terríveis, porque quando ele escreve essa carta, Paulo está preso numa masmorra chamada Masmorra Marmertina, preso por causa de uma acusação gravíssima de ser um líder dos incendiários de Roma. Paulo está preso nessa masmorra essa sem condições de manter ninguém nela, porque o esgoto dessa cidade passava pelas rachaduras dessa masmorra. Então o lugar era úmido, era insalubre porque os presos também não eram soltos frequentemente durante o dia para fazer as suas necessidades. E como se não bastasse toda essa condição terrível, os presos também eram torturados. Esse lugar terrível, essa prisão chamada Masmorra Marmertina, era reservada para os piores criminosos da época. E Paulo está preso nesse lugar. É sobre essas condições e é nessas condições que Paulo vai escrever para Timóteo, que ele vai dar os seus últimos conselhos para Timóteo. E observe que o conselho é: Timóteo, permaneça. Por causa das circunstâncias que ele está vivendo, ele poderia dar
outro conselho para Timóteo. Por que não dizer, Timóteo, não segue esse caminho, não permaneça nesse caminho, porque vai te levar a um lugar em que eu, como seu pai na fé, não gostaria que você viesse. Pelo amor e o carinho que eu tenho a você, pela estima que eu tenho a você, eu não gostaria que você passasse pelas situações que eu estou passando. Não, em nenhum momento Paulo está preocupado com as circunstâncias que ele está vivendo. A preocupação dele está em enfatizar a Timóteo. Timóteo, permaneça nesse evangelho. Não abra mão desse evangelho. Não abra mão dessa palavra. Mas segue esse caminho que você foi ensinado, que você foi instruído a permanecer. Por que é que Paulo vai dar os seus últimos conselhos para Timóteo? Por que é que Paulo vai enfatizar para Timóteo a permanecer? Ele quer enfatizar algo que Timóteo já sabe. Afinal de contas, ele está preso injustamente, já condenado ao martírio injustamente por pregar a verdade, por causa da perseguição à palavra de Deus. E será que Timóteo não sabia disso? É claro que sabia. Mas ele quer enfatizar a Timóteo, deixando claro para Timóteo que essas circunstâncias, que as características das circunstâncias em que ele está vivendo, não é algo passageiro, mas seria algo permanente. E é algo presente na era em que ele está vivendo. Uma perseguição à verdade, uma perseguição ao evangelho. E é por isso que ele quer enfatizar isso a Timóteo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, quando Paulo escreveu a Filemão, ele pede para que os irmãos orem para que ele seja solto. Mas nessa última carta, nos seus últimos conselhos para Timóteo, ele não pede para que eles orem para que ele seja solto. Porque ele sabia que a sua morte estava próxima. Ele sabia que ele não seria solto naquele lugar. E isso dá às suas últimas palavras, os seus últimos conselhos, um peso ainda maior. E ele vai dizer, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, na palavra em que você foi inteirado, porque os dias são maus, os dias são furiosos, os dias são violentos. É isso que ele está querendo dizer para Timóteo. E quando ele diz que os dias são maus, que os dias são trabalhosos, que os dias são difíceis, ele está querendo dizer para Timóteo, enfatizar a Timóteo, que esses dias o ser humano estaria pior que um animal sem domesticação. Dias de perseguição à palavra, perseguição ao evangelho, e a causa disso é que ele está preso. Irmãos, eu não vejo diferença dos conselhos de Paulo a Timóteo, enfatizando esses dias difíceis como os dias em que nós estamos vivendo. Dias possuídos de fúria, de pavor, de terror, dias em que o ser humano estaria pior que um animal sem domesticação. Não faz muito tempo que aconteceu uma chacina numa escola em Blumenau, numa creche. Um homem que entra com um machado e começa a golpear crianças inocentes, que nunca lhes fizeram mal nenhum, que ele nem mesmo as conhece. Eu não posso dizer que essa pessoa está assim em seu juízo normal, a não ser que ele estivesse possuído dessa fúria, desse pavor, pior que um animal sem domesticação. E é essas características humanas em que Paulo está descrevendo. Ele está querendo dizer que isso está no ser humano. Isso está na pessoa. E que isso não seria algo passageiro, mas é algo permanente da era em que nós estamos vivendo. Que dias são esses? Dias de uma apostasia generalizada. E o que é apostasia? Apostasia é afastamento da verdade. É quando você perde a fé, abandona a fé. E eu quero aqui falar sobre 3 tipos de apostasia. Quero falar da apostasia moral, da apostasia pessoal e da apostasia doutrinária. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, apostasia pessoal. Olha o que Paulo vai dizer. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Todas essas características humanas, Paulo estava querendo dizer para Timóteo que elas estão dentro da igreja, porque ela está no ser humano. Pessoas que estão mais preocupadas com o seu bem-estar e em si mesmo do que com o próximo. E o que é isso? Isso se chama apostasia pessoal. As pessoas estão pensando assim: se isso me faz bem, então isso está certo. Se isso me faz sentir feliz, então isso é o que importa. E qual é o problema da apostasia pessoal? O problema da apostasia pessoal é eu querer levar isso para cima de um púlpito e ministrar isso para as pessoas. Que o importante é você estar bem, o importante é você ser feliz, independente da vida que você está vivendo. Apostasia pessoal é quando eu estou mais preocupada comigo mesmo, com o meu bem-estar, do que com o meu próximo. E as pessoas têm levado isso para dentro das igrejas como missionária, com mensagens de autoajuda, com mensagens egocêntricas, mensagens que estão preocupadas apenas com o seu bem-estar, com o seu sentimento, mensagens que massageiam o nosso ego, onde nós ouvimos palavras apenas em que vai nos fazer sentir bem, confortável, palavras em que gostaríamos de ouvir, e não mais somos confrontados por causa do pecado, não mais somos confrontados por causa de uma vida errante, não mais somos confrontados por causa dos erros que cometemos, não. Mensagens que só faz você amar a terra, se sentir bem da forma que está. Apostasia pessoal. E a nossa maior preocupação nos dias em que nós estamos vivendo são pessoas desejosas de tratar o seu caráter, desejosas de ouvir uma palavra direcionada da parte de Deus, aí vão para as igrejas ansiosas de ouvir isso, e lá elas vão ouvir apenas um bem-estar, uma mensagem de autoajuda, uma preocupação apenas consigo mesmo e não mais com a sua vida espiritual. Estão preocupadas em você se sentir bem aqui na terra e não mais com a sua vida espiritual, e não mais em preparar você, em orientar a você para passar uma eternidade ao lado de Deus. Essa é a grande preocupação dos dias em que nós estamos vivendo. Apostasia pessoal. Irmãos, todos nós começamos muito bem. O importante não é começar, o importante é como você vai terminar. Quando você lê o livro do Apocalipse, está lá: ao que vencer, ao que vencer. E só vence quem permanece. E como você tem permanecido? Porque todos nós começamos bem, começamos orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, jejuando semanalmente, desejando evangelizar, desejando ser um pregador da palavra de Deus. O nosso coração está cheio do primeiro amor, está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque você vem cultivando isso, orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, se achegando mais a Deus, querendo se encher mais de Deus, querendo ser útil no trabalho do reino de Deus, querendo que o Espírito Santo de Deus te ajude a cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida enquanto ainda estamos aqui na terra. E isso tudo é maravilhoso. Mas o importante não é quando começamos. O importante é como nós vamos terminar. Porque tudo isso é louvável, é maravilhoso, é grandioso, até que você começa a deixar de um culto, 2 cultos, você ficou sem orar uma semana, você não lê mais a palavra de Deus, e aí você vai se esfriando na fé, e o primeiro amor já não existe mais, e aí quando você dá por conta, você já está vivendo uma vida de apostasia. Apostasia pessoal, é você e Deus. Você pode ser uma missionária, você pode ser um obreiro, você pode ser o crente mais assíduo de dentro da igreja, mas se a sua vida espiritual tem se baseado apenas nas 4 paredes, eu lamento te informar, você já se apostatou da verdade.
Se você só ora dentro da igreja, só lê a Bíblia dentro da igreja, só jejua nos dias que, no dia da ceia ou no dia que a igreja proclamou lá, nesse dia todos nós vamos estar jejuando. Se você tem levado a sua vida espiritual dessa forma, você se apostatou. E é isso que nós devemos acordar e nos despertar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à essência do primeiro amor. É pessoal. Vamos ser sinceros, quantas vezes você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia essa semana dentro da sua casa? Quantas vezes você fechou a porta do seu quarto, dobrou o seu joelho e foi orar? E se deleitou ali por alguns minutos, algumas horas na presença de Deus, orando e falando com Deus? Quantas vezes essa semana você tirou para jejuar, para sacrificar a sua vida a Deus? Quantas vezes? Se você não faz isso na sua vida pessoal, se você não faz isso na sua vida particular, você está se apostatando da verdade. O lugar secreto é o que nos faz permanecer no evangelho, no verdadeiro evangelho em que nós aprendemos e que fomos inteirados. A segunda apostasia moral. E a apostasia moral, ela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 13. Eu quero ler com você. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O que é apostasia moral? Apostasia moral é quando eu começo a admitir todo tipo de imoralidade, de incredulidade, de imundícia para minha vida. Ou não porque não dizer assim, quando a nossa mente ela fica domesticada. Um exemplo, eu não estou na prática da imoralidade, da idolatria, mas eu consinto, eu concordo. Para mim é algo normal. Apostasia moral. Eu não estou na prática da imoralidade, mas eu consinto quem está na prática como se fosse algo natural. E isso é apostasia moral. Vamos ler, olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Não te torne cúmplice do pecado de outrem, mas conserva-te a ti mesmo puro. Eu não faço, mas consinto quem faz. Eu não bebo, mas não importa quem beba. Eu não pratico o pecado, mas não importa quem está praticando. Eu não estou na prostituição, mas não ligo quem está. Eu não estou adulterando, mas não estou me importando com meu irmão que está adulterando. Eu estou em concordância, eu estou encobrindo o seu erro. Eu estou sendo cúmplice daquilo. E a Bíblia diz, não te torne cúmplice do pecado de outrem, mas conserva-te a ti mesmo puro. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 ainda vai um pouco mais além. Sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos vossos pecados. Então eu não posso viver com a minha mente domesticada de uma forma que o importante é eu não fazer e eu não consentir. Eu não encobrir, eu não compactuar. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas culturas mundanas. E uma delas entrou no nosso meio. E toda cultura mundana, ela vem para ir de contra aos princípios morais, éticos e cristãos que nós aprendemos. Uma cultura mundana hoje que entrou no nosso meio se chama empoderamento feminino. É uma cultura mundana, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho, para a destruição moral da família. Como assim, missionária? Sim, para a destruição moral da família. A hora em que transformaram a mulher em força de trabalho, a mulher perdeu o direito de ser sustentada pelos seus maridos. O homem não tem mais obrigação de sustentar a mulher. Um exemplo disso, eu paguei o aluguel, você faz a compra de casa. Eu estou trabalhando, você que arrume um emprego e ajude a sustentar a nossa casa e a nossa família. E isso entrou no nosso meio e as mulheres achando que ganharam. Nossa, essa cultura mundana nós ganhamos, conquistamos o nosso espaço na sociedade, empoderamento feminino. E aí achamos que ganhamos, mas na verdade nós só perdemos.
A mulher perdeu o direito de criar e educar os seus filhos, uma vez que ela passa mais tempo fora de casa do que em casa, porque ela precisa trabalhar. Perdeu o direito de ser sustentada pelo seu marido e achamos que estamos ganhando. E aonde que nós estamos ganhando? Essa cultura mundana quer levar você a pensar que você ganhou alguma coisa, que você conquistou alguma coisa, mas nós só perdemos. Porque os nossos filhos hoje são criados por pessoas em que desconfiamos, por pessoas em que muitas vezes não prezam e não ensinam os mesmos princípios cristãos para os nossos filhos. Mas você precisa, porque você precisa trabalhar. Então ficamos mais tempo fora do que em casa e achamos que ganhamos alguma coisa. Por que essa cultura mundana veio? Como se fosse uma competição entre um homem e uma mulher. E não existe competição entre um homem e a mulher. A mulher não é mais criatura de Deus do que o homem, nem um homem menos criatura de Deus do que a mulher. Deus criou o homem e a mulher e ambos são imagem e semelhança de Deus. Apenas ocupando papéis diferentes, funções diferentes. Mas os dois são criaturas, imagem e semelhança de Deus. A mulher tem o seu valor porque ela foi criada como imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais e nem menos semelhança de Deus do que a mulher, e nem a mulher menos imagem e semelhança de Deus do que o homem. E quem é que tem pregado isso? Essa cultura mundana. Os dois têm o mesmo valor, ocupando apenas papéis diferentes. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Para Deus não tem homem nem mulher, nem escravo e nem livre, nem judeu e nem grego. Deus não faz exceção de ninguém e nem de gênero. A mulher, ela é fundamental. Por que a mulher é fundamental? Porque a Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, versículo 22, quem encontrou uma esposa achou um bem e alcançou benevolência do Senhor. A mulher sábia edifica a casa, mas é insensata, com as suas próprias mãos a destrói. Nós temos hoje dois extremos, o empoderamento feminino e também o machismo. O machismo porque em determinados lugares, e por que não dizer em algumas religiões, a mulher não tem vez, a mulher não tem voz. A mulher é propriedade do pai quando solteira e propriedade do marido quando casada. Existem algumas regiões da África onde a mulher, ela tem o seu clitóris cortado. Ainda jovem, passa por essa cirurgia grotesca para que a mulher não sinta prazer, não sinta satisfação. Existe ainda a exploração da mulher, mas nós repudiamos tudo isso. Repudiamos o machismo, repudiamos o fato da mulher não ter vez e não ter voz, mas contrapeso disso, o reverso disso é o empoderamento feminino. O feminismo também está errado, o machismo também está errado, porque o feminismo ele quer pegar toda a honra que as mulheres têm e jogar por terra. O feminismo ele vem e quer fazer muitas mulheres a levantar bandeiras que não são feminismo, não são do feminismo, não são para honrar as mulheres, mas são para deteriorar. Bandeiras que aprovam o aborto, bandeiras que aprovam a mulher não ter papel no casamento, que agora não tem mais papel no casamento, porque agora não tem gênero no casamento, não existe homem, não existe mulher, e nós repudiamos tudo isso. Repudiamos essa cultura mundana. E aí muitas das vezes nem entendemos direito sobre empoderamento feminino e queremos levantar essa bandeira que não preza os nossos princípios, que não preza os nossos valores morais. Eu costumo brincar que quando Deus criou o homem, ele pegou o homem do pó da terra, ele colocou a sua mão no pó da terra e fez o homem. Mas quando Deus quis fazer a mulher, ele já pegou uma matéria-prima melhorada. A Bíblia diz que Deus formou o homem da costela. Costela fala de capacidade. A mulher veio para capacitar o homem. Deus te formou, mulher, para você capacitar o homem, para você ser submissa ao seu marido. E isso não faz de você inferior a ele. A mulher, ela é uma bênção para o seu marido. Ela é uma bênção para o seu ministério. Ela é uma bênção na vida dos filhos quando ela é bem resolvida.
quando ela entende acerca do seu valor e do seu papel, quando ela entende o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós meditamos na palavra do Senhor em Amós, no capítulo 4, versículo 1, Deus chama as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Sabe por que Deus chama essas mulheres de vacas de Bazã? Porque elas oprimiam seus maridos. Oprimiam seus maridos, faziam com que os seus maridos oprimissem o pobre, para poder sustentar o seu luxo, para poder sustentar a sua ostentação. E a palavra do Senhor vai contra elas, porque chamando elas de vacas de Bazã, porque as vacas de Bazã eram as melhores vacas que existiam no Oriente. Então essas mulheres oprimiam seus maridos, faziam com que eles oprimissem os necessitados para manter a sua ostentação. Se isso fosse nos dias de hoje, para você poder usar uma bolsa de marca, as melhores roupas de marca, sustentar um celular caro. E a Bíblia diz que Deus chama essas mulheres de vacas de Bazã, porque oprimiam os seus maridos. Mas eu sei que talvez você vai dizer, missionária, mas o que é que eu faço? Eu trabalho fora hoje e ajudo meu marido. Eu não estou dizendo para você que isso é pecado. Eu estou dizendo que essa cultura mundana entrou no nosso meio. Mas precisa haver um ponto de equilíbrio. E não uma competição dentro do seu lar e dentro da sua casa. A Bíblia diz que o homem e a mulher serão ambos uma só carne. O homem como líder, como cabeça da sua casa, e a mulher como ajudadora, auxiliadora, ao lado do seu marido, para capacitar o seu marido e não uma competição. Então o homem é o cabeça foi Deus que instituiu o homem como líder da casa, o cabeça da casa, e a mulher como auxiliadora, ajudadora, capacitadora do seu marido. Então precisa haver um equilíbrio, porque hoje o individualismo entrou no nosso meio por causa dessa bandeira, empoderamento feminino, e tem destruído valores e princípios de Deus para nós. E quando a mulher compreende isso, ela não vê problema nenhum em ser submissa ao seu marido, porque ela entende que isso não faz ela inferior a ele. E ela é uma mulher feliz, e ela é uma mulher realizada, porque ela entende esses princípios. Glória a Deus, glória a Deus, que haja um ponto de equilíbrio dentro do seu lar e da sua casa. Segunda apostasia que tem entrado no nosso meio é a apostasia doutrinária. A apostasia doutrinária está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Quero ler com os irmãos. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se cercarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Apostasia doutrinárias é quando nós estamos comprometidos com nós mesmos. Eu estou comprometido com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, e não com a palavra de Deus como ela é. Não com a verdade de Deus como ela está escrita. As pessoas têm acreditado nos apóstolos, acreditam nos bispos, acreditam nos padres, porque eles leem a Bíblia, porque eles oram, mas ela mesma, ela não quer estar comprometida com a palavra de Deus, com a verdade de Deus como ela é. E o que é isso? Apostasia doutrinária. João capítulo 5, versículo 39. Examinai a Escritura, para que cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Paulo orienta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a sua infância. E o que é que ele aprendeu desde a sua infância? Sabes as sagradas letras. E o que é as sagradas letras? É a palavra de Deus. Sabe das sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. É nessa palavra, é nessa verdade que Paulo orienta Timóteo a permanecer nesse evangelho. Paulo está dizendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é tudo aquilo que alimenta a sua carne.
estão mudando os sermões de hoje em dia. A mensagem ela não é mais salvífica e nem cristocêntrica. Por quê? Porque não querem confrontar a natureza pecaminosa do ser humano, mas querem alimentar a sua carne falando aquilo que ela quer ouvir. Alimentando a sua carne, dizendo para ela que da forma que ela está, tá tudo bem. Massageando o ego da pessoa. Mensagem de autoajuda. E que você não precisa mais ser confrontado pelo seu pecado, pelo seu erro. Paulo também escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Porque é melhor eu ouvir aquilo que me faz bem. É melhor eu ouvir aquilo que vai me deixar confortável. É melhor eu ouvir aquilo que vai trazer alegria no meu coração. E não aquilo que vai confrontar a minha natureza pecaminosa. Aleluias. O texto afirma que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestre. Se cercariam de pessoas que iriam falar tudo o que a sua carne quer ouvir. Tudo que a sua natureza quer ouvir. Pastor Carlos foi ministrar uma certa vez em Cachoeiro de Itapimirim. Ministrando naquele lugar, o pastor falou para ele que no outro dia pela manhã levaria ele em uma empresa para orar naquela empresa. Porque a proprietária daquela empresa pediu a presença do pastor lá. E o pastor Carlos concordou e foi. Chegaram naquela empresa, foram recebidos muito bem. E a mulher disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Porque o Senhor tem usado os seus profetas e tem dito para mim que a minha mulher vai voltar. E eu estou à espera disso. E o pastor Carlos precisou orar pelaquela mulher e dizer para ela a verdade, que a mulher dela não ia voltar. Que isso é doutrina de demônio. Que os profetas falaram para ela apenas aquilo que ela quer ouvir. E que essas verdades não estão inteiradas aqui nas sábias letras, que pode tornar-te sábio, como Paulo orienta para Timóteo. E é claro que ele saiu dali e aquela mulher não ficou confortável naquele lugar porque ela não ouviu a mensagem que ela queria ouvir. E quantas vezes nós estamos vendo isso? Entra lá no seu Facebook a live do profeta da revelação, entregando revelações acerca da sua vida. Irmãos, vamos ser sinceros, o que é que vai acrescentar na minha vida? O profeta dizer o nome da empresa que eu trabalho, o profeta dizer o nome do meu CPF, o profeta dizer o nome do meu RG, o que que isso acrescenta na minha vida espiritual? E as pessoas estão sendo levadas pelas mensagens de doutrinas de demônio, mensagens que massageiam a sua carne, verdadeiras fábulas, acreditando em fábulas, porque é isso que a sua natureza quer ouvir, a sua natureza carnal. E o que é que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. É aquilo que você quer ouvir, mas não é o que Deus tem para dizer para você. Negue-se a si mesmo. Você quer continuar nessa vida, mas Deus não quer que você continue nessa vida. Vinde como estáis, sim, vinde como estáis, mas não permaneça da forma que veio. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir a Jesus é negar a sua carne, é negar a sua vontade todos os dias. É negar a sua natureza pecaminosa, os seus desejos carnais todos os dias. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Aleluias. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Nós estamos vivendo grandes desafios. E eu vou dizer que o maior desafio do cristão hoje é permanecer. O maior desafio do cristão hoje está no conselho que Paulo deu para Timóteo. Permanecer. Porque muitos de nós não conseguimos mais permanecer da forma em que fomos ensinados e inteirados. Quando você olha lá para a pré-modernidade, e aqui eu já estou concluindo, a pré-modernidade era uma época da década de 90, não existia televisão, não existia celular, não existia internet, mas a vida espiritual do cristão era diferente. O prazer do cristão estava em estar na presença de Deus e ir para a igreja. A vida do cristão era diferente, o cristão só tinha 3 lugares para ir: casa, igreja, trabalho.
Os que tinham uma condição um pouquinho melhor frequentavam as escolas. Em casa, se sentava na mesa para participar das refeições e dava graças a Deus pelo alimento na mesa. O pai não entendia de leitura, não sabia ler e escrever, mas prezava pela educação, pelos princípios morais dentro da sua casa. Quando ia para a igreja, ele tinha a preocupação com o horário do culto, porque tinha vergonha de chegar na igreja atrasado. Chegava meia hora antes do culto para orar, mas não foi porque foi pedido do pastor, não era porque era pedido da irmã da Regê do ciclo de oração, era desejo do coração. E isso não importava qual era o culto. Por quê? Porque não tinha culto da vitória, campanha da porta aberta, chave do milagre. Não! O culto era cristocêntrico. Você vai para a igreja para adorar a Deus. Isso fosse na quinta, fosse na quarta, fosse no domingo. O prazer do cristão era ir para a igreja para adorar a Deus. O crente se preparava para ir para aquele culto para adorar a Deus e ele não estava preocupado em qual culto seria. 3 coisas ele carregava consigo: a Bíblia, a harpa e o lenço. O cristão nessa década da pré-modernidade não ia para a igreja sem esses 3 em sua mão ou debaixo do seu braço: a Bíblia, a harpa e o lenço, porque ele tinha certeza que a presença de Deus o envolveria de tal forma que as lágrimas seriam inevitáveis. E as lágrimas também estão sendo extintas dos nossos cultos. Os louvores eram os louvores cristocêntricos, louvores de adoração a Deus, em que havia uma manifestação da presença de Deus, isso sem instrumento, porque naquela época não tinha muito instrumento. Os que tinham, quando tinham, era um pandeiro ou uma sanfona, mal um violão, para se adorar a Deus, mas se louvava a Deus com a alma, e a presença de Deus era manifestada nesses cultos. E é por isso que ainda havia batismo com o Espírito Santo, crianças eram batizadas com o Espírito Santo, os velhos tinham revelações de Deus. E o pregador? O pregador não entendia de teologia, de grego, de aramaico, de hermenêutica, não. Mal sabia ler e escrever, mas ele sabia orar. E o Senhor revelava a palavra. E ele poderia pregar da forma mais simples que fosse, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Era o suficiente para Jesus salvar, libertar, curar e batizar. Esse tempo mudou. Esse tempo mudou. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão me ouvindo aqui agora passam um filme na sua mente, talvez lembrando de que essa foi a sua criação. Mensagens, adoração, um tempo em que Deus era o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa adoração. Mas esse tempo passou. Passou a pré-modernidade e chegou a modernidade. A modernidade ela veio de 90 a 2010. E eu costumo dizer que a modernidade chegou e tirou a espiritualidade da vida de muitos crentes. Porque agora o centro da adoração, o centro dos cultos não é mais Deus, é o homem. E agora que o homem ele é o centro de tudo, chegou a modernidade e a televisão foi liberada. Antes os crentes não podiam assistir televisão, diziam que era o caixotão do diabo. Eu cheguei a ouvir, a presenciar essa fala. Mas agora não, a televisão é liberada para os crentes. E muitas mulheres trocaram as suas tardes de oração a Deus, as suas tardes de joelho dobrado no seu quarto fechado para assistir as novelas. Porque agora o crente pode assistir televisão. Porque agora não é mais proibido para o crente assistir televisão. E junto com as novelas veio toda a cultura da vingança, do adultério por causa das novelas. Veio também todo o miticismo para a igreja. A rosa ungida, o lenço ungido, um copo de água em cima da televisão. E tudo isso veio para o nosso meio evangélico. E aí muita coisa mudou. Os louvores não são mais para adorar a Deus, mas são vinganças cantadas. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vingança.
vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Onde? Se a Bíblia diz que nós devemos orar pelos aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Onde? São os louvores entoados. E agora as mensagens não são mais para a salvação, não são mais mensagens da cruz, não são mais mensagens salvíficas, não são mais mensagens cristocêntricas, mas são mensagens que vão fazer você se sentir bem, são mensagens que vão, é o eu sendo pregado. Se o mar não abrir, você vai passar por cima dele. Se Deus não abrir a porta para você, Ele vai abrir uma janela, mas você vai passar por ela. E as pessoas estão agora colocando Cristo contra a parede, porque o Senhor faz, é um Deus que faz, é um Deus que promete, é um Deus de milagre. E aí começou a entrar no nosso meio toda a teologia da prosperidade, toda a mensagem que faz você desejar a terra, prosperar na terra, crescer na terra e não mais desejar o céu. Os hinos da harpa foram extintos, é brega, é cafona, é ultrapassado. Ninguém mais tem vontade de carregar a Bíblia e levar para a igreja, principalmente nessa nossa geração, como ela é. Porque agora está tudo nos smartphones, no telefone. Não que eu sou contra isso, mas eu digo isso não por causa da teologia. Mas essa geração, muitos pela vergonha de carregar a Bíblia e dizer que está indo para a igreja. E todo esse miticismo religioso, e todas essas mensagens que massageiam o nosso ego, a nossa carne, toda essa modernidade tirou a espiritualidade do nosso meio. E aí se cumpre a palavra de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Aleluias. Dias difíceis. É os dias em que nós estamos vivendo. Passou-se a pré-modernidade, passou a modernidade e agora a nossa geração é uma geração pós-modernidade. E essa é a pior geração, chamada geração alfa. Essa geração alfa é uma geração que já nasceu conectada, já nasceu com o celular na mão. E agora não é mais Deus o centro da nossa adoração, não é mais Deus o centro de tudo, também não é mais o homem. São as máquinas. As máquinas que estão entrando, modernizando tudo, avançando, dominando a mente das pessoas e a mente das crianças. Induzindo crianças e pessoas a princípios diferentes de que fomos criados. Mudando completamente o comportamento e pensamento. E toda essa pós-modernidade quebrou 2 altares dentro da nossa casa. Que 2 altares são esses? A mesa e a cama. Ninguém se senta mais à mesa para participar de uma refeição. A mãe está na cozinha preparando o jantar, o almoço. O filho está no quarto na frente de um computador. Ele manda um WhatsApp para a mãe para saber se a comida está pronta. E muitas das vezes vai dizer, traz o meu prato aqui, mas não desce para se sentar na mesa. O pai não está diferente disso, porque o pai está sentado no sofá assistindo uma televisão, assistindo uma Netflix, e a mãe vai se alimentar sozinha. E por que não dizer muitas das vezes, sentado numa mesa, de frente para um celular? É a nossa realidade. Não existe mais comunhão. A mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de transparência, é quando o pai olha no olho do filho quando está falando com o filho, o marido olha no olho da esposa quando está falando com a esposa vai conversar com o marido relatando acerca dos filhos na mesa, lugar de comunhão, onde vão sentar, vão se alimentar, vão dar graças a Deus pelo pão de cada dia que está sobre a mesa. Esse altar foi quebrado. Segundo altar que foi quebrado foi a nossa cama. Meus irmãos, o leito é um lugar sagrado. E esse lugar tem sido o lugar onde deixou de ser um culto de adoração a Deus, mas o relacionamento conjugal agora tem sido envergonhado. Porque o homem e a mulher têm levado sujeira para sua cama. Por causa da internet, da modernidade, da tecnologia, ver coisas que não deveriam ver pornografia no celular. Aí o homem se deita com a sua esposa, a sua mente está lá naquilo que ele viu durante o dia, na ministração que ele viu durante o dia, na distração que ele teve no celular.
a mulher da mesma forma, e talvez porque não dizer, lembrando de uma cena de uma novela, de uma cena de um filme, e a Bíblia chama isso de sujeira. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio. Porque Deus julgará os impuros e também os adúlteros. Esse também é um altar que foi quebrado, não existe mais transparência entre o homem e a mulher. É meu celular, é meu Facebook, é meu WhatsApp, todos dois com senhas, e eu posso falar porque na minha casa não existe isso. Meu Facebook, meu celular, minha senha. A senha é igual para todo mundo, até meus filhos têm, porque somos transparentes. Se o seu celular tem uma senha, se o seu Facebook tem uma senha, se o teu esposo não pode ver tuas mensagens, se a tua mulher não pode ver tuas mensagens, é porque você está escondendo alguma coisa. E se você está escondendo alguma coisa do seu cônjuge ou da sua mulher, não há transparência entre vocês. Isso é que essa modernidade trouxe para nós. E o pior ainda tem sido para as nossas crianças. Eu ouvi uma psicóloga dizer que se hoje você tirar todos os celulares da sua casa, todas as televisões e smartphones da sua casa, toda essa tecnologia, a comunicação normal da família ainda levaria 15 dias para ser estabelecida. 15 dias. As pessoas estão como estranhos dentro de casa. Você se relaciona melhor com a pessoa que está no seu WhatsApp, no seu Facebook, do que a pessoa que está dentro da sua casa, do que com sua mãe que te criou, do que com seu pai que te sustenta. Você tem mais liberdade com a pessoa lá de fora do que com alguém dentro da sua família. É a realidade dos dias que nós estamos vivendo. Uma geração pós-modernidade. E ainda vou mais, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, vícios em games já é classificado como doença mental. Neuropediatras americanos analisaram uma mente de uma criança jogando 4 horas Free Fire, GTA, todos jogos de morte e de violência, que seu filho fica jogando 4 horas apenas. Eu sei que tem crianças que passam mais, varam madrugadas adentro. Mas os neuropediatras analisaram a mente de uma criança jogando 4 horas um jogo desse. Sabe qual é o efeito colateral na mente dessa criança? Equivale a uma pedra de crack. Aí o seu filho está nervoso, alterado, brigando com todo mundo na escola, respondendo o professor, bate no irmão dentro de casa, não obedece pai e mãe, e você diz, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Nós precisamos acordar. Aleluias. Quando Paulo pede para que ele lembre-se, ele está querendo enfatizar, não saia desse evangelho, dessas verdades. E muitas das vezes nós estamos entrando nessa geração alfa, adotando esses princípios, lembra da apostasia moral? Admitindo tudo isso como algo normal, e isso tem quebrado princípios e valores dentro da nossa casa, tem trago consequência para a nossa vida espiritual, e isso nós não podemos enfrentar com uma naturalidade, porque não é. Então nós precisamos voltar à forma como nós aprendemos o evangelho, voltar ao primeiro amor, voltar à palavra de Deus como ela é, e não mudar os nossos sermãos. Eu preciso pregar a palavra de Deus como ela é, queira ou não, goste ou não, eu preciso permanecer nesse evangelho puro, como diz Paulo nessas sábias letras. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, pregue a palavra, seja oportuno, quer seja, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e em toda doutrina. Eu não posso abrir mão dessa palavra, eu não posso abrir mão desses princípios. Aí você vai dizer, missionária Raquel, mas os tempos são outros. Mas eram tempos em que pai e mãe eram respeitados dentro de casa. Eram tempos em que filho não apontava o dedo na cara de mãe, na cara de pai. Era um tempo em que quando o pai dizia para a mãe, vamos todos dormir, todos se recolhiam dentro de casa. O filho não ficava madrugada adentro sem o pai saber o que ele está vendo, com quem está conversando, o que ele está assistindo e sobre o que está sendo ministrado. Era um tempo em que pai e mãe, quando se arrumavam e dizia, vamos para a igreja, vamos para a igreja.
Não tinha essa, eu não quero ir, eu não vou ir. Era uma ordem, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Muita coisa mudou. Mas eu sei que os tempos são outros, mas as consequências têm sido drásticas. E por isso, irmãos, vamos ficar com o conselho de Paulo. Permaneça na palavra em que fostes ensinado, no evangelho em que fostes ensinado. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E se você ficou comigo aqui até agora e ouviu essa palavra, é porque o Senhor está falando com você. Eu não sei aonde você parou. Eu não sei aonde você caiu. Mas o Senhor está dizendo: arrependa-se. Volte-se ao princípio, de onde você parou, de onde você caiu. E permaneça no evangelho em que você foste ensinado, inteirado. Evangelho esse que é as sábias letras, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz que é. Esse evangelho. Essa é a palavra. E é nela que nós devemos permanecer. E sabe por que o Senhor ministrou essa palavra no nosso coração? Porque Ele quer renovar as nossas forças. Pode passar geração pré-modernidade, modernidade, geração pós-modernidade, mas o princípio é o mesmo para nós. Qual é o princípio, missionário? Oração, jejum e palavra. Palavra, oração e jejum. Somente nesses 3 pilares que nós vamos conseguir permanecer. E eu quero orar por você. Que você apresente sua vida agora a Deus. Onde você parou. Onde você desistiu. Talvez por causa das circunstâncias, por causa das lutas, por causa das provações. Mas o Senhor está dizendo para você: volte onde você parou. Arrependa-se do seu pecado. E volte a praticar as boas obras. Permaneça no evangelho em que você foi inteirado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te glorifico por esta palavra, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha confirmar essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha testificar essa palavra, renovando as forças daqueles que não têm mais força, perdoando os pecados daqueles que nesse momento estão confessando os seus pecados diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, estão desejosos a voltar onde parar, a voltar ao primeiro amor, a voltar, Senhor, aos princípios da Tua palavra, a voltar, Senhor, ajuda-nos. Concede-nos essa graça, Senhor. Que a Tua palavra venha renovar, venha transformar essa mente, esse coração, Senhor. Que possamos ser ministrados através do Teu Espírito Santo, testificando essa palavra sobre as nossas vidas, Pai. Seja com cada um dos meus irmãos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Nos ajude a ir mais longe com este evangelho da palavra de Deus. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe. Crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, com a missionária Raquel Cardoso.